Bom dia a todos. Iniciamos então a nossa leitura do livro do Êxodo, em particular estes 3 primeiros capítulos, que são desde logo muito intensos. A convocação de Moisés, a revelação do nome divino, a sua missão, o seu nascimento, uma série de dados, todos eles muito importantes. Comecemos pelo primeiro capítulo. O primeiro capítulo é, se quisermos assim, um texto ponte, que estabelece uma ligação com o livro de Gênesis, que acabamos de ler. De alguma forma liga a história de José, agora, à história de Moisés. E por isso faz a ligação entre aqueles que são os descendentes da tribo de Jacó. Aliás, que vão dar origem às 12 tribos de Israel, que sabemos que é um número profundamente simbólico no Antigo Testamento e em toda a Bíblia. E por isso, esta primeira frase, como vos disse, dá o nome ao texto na sua versão hebraica. Shemot, os nomes. Estes são os nomes daqueles que foram para o Egito. E são elencadas, então, os 12 nomes dos 12 filhos de Jacó, que dão origem, então, às 12 tribos. No seu total, de 70. Ou então, se contarmos com os descendentes de José, de 75. Como mais à frente se vai referir a este episódio, o livro dos Atos dos Apóstolos. E isto serve de alguma forma para estabelecer a situação inicial. E vamos assistir ao longo destes primeiros 15 capítulos a uma certa evolução narrativa ao jeito de uma trama. Temos uma situação inicial, depois o nó e depois a sua resolução com a fuga para o Egito. E a situação inicial é exatamente esta. Portanto, o povo de Deus que está no Egito cresceu, tornou-se um povo numeroso e com a morte de um dos faraós e a subida ao trono de um novo faraó que não conheceu José, portanto não conhece essa tradição, não conhece o bem que José fez para a nação do Egito, vai agravar a sua situação. Vai oprimir o povo, vai colocar novos carregamentos em torno da construção de 2 grandes cidades no delta do Nilo, no norte do Egito, Pithom e Ramsés. O próprio faraó muda a sua capital, pensa-se que seria talvez numa cidade chamada Tanis, na zona do delta do Nilo, portanto junto à foz do Nilo, e já não no Alto Egito. Quando este faraó que morre, sucede-se aquilo que se pensa ser a 19ª dinastia dos faraós egípcios. Em particular, algures entre Seti I e Ramsés II. O mais provável é que tenha sido este Ramsés II. Colocamos esta hipótese porque, nestes 3 primeiros capítulos que nós escutamos, assistimos, pelo menos, à indicação de 2 mortes do faraó. A primeira logo no primeiro capítulo, 8, no versículo 8, subiu então ao trono do Egito o novo rei, que não conhecera José, e depois, no capítulo 2, no versículo 23, e aconteceu que, decorrido muito tempo, morreu o rei do Egito. E, portanto, temos 2 faraós que morrem. Os biblistas colocam 2 hipóteses. Ou se trata de um duplicado, que resulta daquelas várias fontes de que já vos falei, ou então, efetivamente, um era o faraó Seti I e o outro o faraó Ramsés II. Há ainda quem coloque a hipótese de que o rei do Egito seja uma figura diferente do faraó. Que haja um rei do Egito, numa zona demarcada, junto ao delta do Nilo, e depois o faraó, que seria o rei de todo o Egito. No entanto, o que nos interessa considerar é esta situação inicial do povo de Deus, que se vê oprimido e que clama ao Deus. E é curioso notar que isto é muito expressivo. O povo clama e Deus vai ouvir. E por isso vai aparecer em cena esta figura importantíssima que é Moisés. Desde logo, e pré-anunciando a sua chegada, as parteiras, Shifra e Pua, que de alguma forma desobedecem à ordem do faraó de matar todos os primogénitos varões dos filhos dos hebreus, e depois a própria figura de Moisés. E é curioso notar que o rio Nilo, que é fonte de vida, aqui torna-se em fonte de morte. Porquê? Porque o faraó diz todos os primogénitos homens que nascerem serão deitados ao rio. E, portanto, o rio torna-se lugar de morte. E com Moisés, o rio vai ser de novo este lugar de vida, como quase uma espécie de batismo. É preciso morrer no rio para renascer. E esta mistagogia vai também estar presente no Novo Testamento e no próprio batismo de Jesus. E é curioso notar, inclusive, o emprego da palavra Hebreus. Porque a palavra Hebreus
aparece aqui muito no Êxodo e depois, a partir daqui para a frente, vai ser utilizada sobretudo a palavra israelita. E os historiadores pensam que o hebreu teria um significado próprio para designar o escravo. Inclusive, no ambiente de Israel, hebreu normalmente designa, quase sempre, a figura do escravo. Com a entrada em cena, então, da figura de Moisés, vamos assistir àquilo que se pode chamar um relato épico, de alguma forma lendário, que procura chamar-nos a atenção para quê? Para a intencionalidade da missão de Moisés. Portanto, este relato épico do colocar numa cesta e deitado ao rio é, como se pensa, e como certamente temos também indicação nas vossas Bíblias, uma cópia, um decalque daquilo que era a história lendária do nascimento de Sargão. Sargão o Grande, da Acádia. E por isso também muitas vezes é chamado de o Moisés da Acádia. E isso é algo que é muito normal. Podemos achar estranho, podemos sentir, mas então não é verdade. Isto é algo muito normal na Bíblia. Vai acontecer, por exemplo, também com Job. Há também um Job da Mesopotâmia, uma história muito parecida a esta. Isto é uma forma de chamar a atenção para a intencionalidade deste relato, para o propósito da existência de Moisés e para o seu nascimento. Curioso notar que ele é da tribo de Levi, e de Oravante, e depois com a aliança no Sinai, esta tribo de Levi será a tribo dos sacerdotes, a tribo responsável pelo culto, e ele é, desde cedo, escolhido num cenário que é todo ele pouco provável, e é por isso que se compreende que, e quase todos os historiadores dizem que só pode ser de alguma forma lendário ou que tenha esta intencionalidade de servir o propósito de dizer que Moisés é uma pessoa especial. Porquê? Porque é muito difícil que a filha do faraó se fosse banhar no Nilo, exposta, porque é muito difícil que a filha do faraó fale hebraico, ela não podia dar o nome a Moisés como se pensa. Alguns fizeram essa ligação com o verbo machá, que significa tirar ou tirar das águas, como aliás o próprio texto nos diz. E portanto há uma série de improbabilidades. Aliás, como é que ela fala com a irmã de Moisés? Pouco se percebe. Aliás, o que se pensa é que o nome Moisés resulta do nome egípcio Tutmoses, que significa nascido de Tut. Moses, esta segunda parte, Moisés, significa nascido de. E aplicava-se a vários deuses. Portanto, nascido de Tut, Amemoses, nascido de Amot. Portanto, um conjunto de nomes que resultam desta formação com este sufixo do nome de Moisés. E, no entanto, esta sua pertença e a sua tomada de posse na corte vai-se revelar um elemento determinante para a sua compreensão humanista da situação do povo de Deus e da dignidade da pessoa humana. E, de alguma forma, na sua juventude, ele vai mostrar essa simpatia. Ele nunca se vai esquecer que ele também é hebreu. Nunca se vai esquecer da sua ligação com os seus irmãos. Que vai culminar naquilo que nós escutámos, naquilo que nós lemos, com o homicídio de um dos egípcios que estava a maltratar um hebreu. E é curioso notar que esta é a tentação de Moisés, de, pela força, ser ele o causador, ser ele o protagonista da libertação do povo de Deus. Ora, a primeira grande lição que Deus dá a Moisés é que não é pela força, não é pela minha própria intenção, é Deus que liberta, não sou eu que liberto. E é curioso notar que Deus vai escolher este homem, que é um homicida. Isto é um escândalo. Como é que Deus escolhe um homicida que se vai refugiar, que se vai fugir do seu crime, para libertar o seu povo? E é curioso notar que o Senhor raramente escolhe estas pessoas improváveis. Escolhe Jacó, que engana o seu irmão Esaú, e aliás Jacó passa a designar exatamente o traidor, aquele que trai. Escolhe David, que é um jovenzinho que anda nos campos a apacentar o rebanho. E, portanto, há uma predileção por aqueles que à partida parecem uma escolha improvável. Aliás, até o próprio Caim acaba por ser assinalado e, de alguma forma, protegido pelo Senhor. E este assassínio, este crime que ele comete, leva-o a ser confrontado pelos próprios irmãos, pelos hebreus, e então a ter de fugir porque teme pela sua vida. E a partir daqui vai-se iniciar, de alguma forma, a sua vocação, o seu relato da sua vocação. Foge para uma região chamada Madiã, e lá, num cenário também ele, de alguma forma construído, protege as jovens indefesas de um grupo de pastores que não os deixa dar de beber ao seu gado. Num episódio que é também ele, de alguma forma, copiado. Certamente já se lembram ainda
da narração ou da história de Jacó. E de alguma forma ele é copiado daí. Em particular do livro de Gênesis, no capítulo 29, no qual Jacó também serve o seu sogro, que também ele era pastor. E assim vai acontecer também com Moisés, que vai servir, vai para a casa daquele que será o seu sogro, que aqui nos é apresentado com Reuel, ou então, em algumas versões, Reguel. E é curioso notar que também aqui o que acontece é que Moisés vai ter 3 sogros. Não um, mas 3 sogros. Aparecem 3 nomes para designar o sogro de Moisés. Aliás, aparece logo no capítulo 3, no versículo 1, Moisés estava a apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro. Ora, então, como é que ou é Reuel ou é Jetro? Qual é o nome? Mais à frente ainda vai aparecer um outro, Hobab. Isto mostra-nos que a intenção do redator do texto é ligar várias tradições, ligar vários clãs. Há alguns que colocam a possibilidade de Reuel ou de Jetro ser filho de Reuel e de Hobab ser genro, e portanto haver esta ligação e esta confusão. Outros colocam, como eu vos estava a dizer, esta hipótese de o autor querer ligar várias tradições, várias tribos sobre a figura de Moisés. E desta forma ligar várias tradições ao povo de Deus. É curioso notar que no seu início, na sua gênese, a experiência de Deus é uma experiência universal de vários povos e que de alguma forma se vai afunilando até se tornar quase a religião de um povo só. Portanto, uma religião étnica. Com a figura de Cristo, este afunilamento vai se inverter e vai de novo ganhar esta universalidade. Deus manifesta-se para todos os povos. E é por isso que também, por exemplo, tínhamos escutado Tamar, que é uma cananeia que se deita com o seu sogro e, portanto, prostituindo-se, mascarando-se prostituta, e se deita com o seu sogro. E, portanto, é feita de várias tradições, de vários povos que sentem a experiência de Deus também na sua história. E ao juntar-se então ao seu sogro, vai casar com uma das suas filhas, Séfora, da qual terá um filho, cujo nome também é ele paradigmado. Gerson, que significa aquele que está em terra estrangeira. Portanto, aquele que faz a experiência de ser, de alguma forma, refugiado. E é num destes contextos, neste cenário, quando ele se encontra em Madiã, que também o Senhor se vai revelar a Moisés. Neste episódio, que nós bem conhecemos, o episódio da sarça ardente, que designa um lugar muito especial. Aparece com o determinativo, o artigo, a determinar o local da sarça. Esta sarça que arde e que é sinal, então, da presença de Deus, porque não se consome. E esta vai ser a experiência de Moisés, neste Monte Sinai, ou então o Horeb. Tem estes 2 nomes. Estes 2 nomes designam o mesmo sítio. Horeb, Sinai, ou ainda a Montanha Santa, ligados a tradições diferentes. O Sinai, aquele documento J, e o Horeb, ligado ao documento E, do Eloísta. Há 2 tradições diferentes que são combinadas e por isso uma vez aparece um nome, outra vez aparece outro. E a primeira experiência que Moisés faz é de que está num lugar sagrado. Sente o chamamento do Senhor. E entramos aqui na lógica e naquele círculo e naquele esquema das vocações. Da vocação que aparece ao longo de toda a Bíblia, inclusive até na vocação da própria Maria, de Nossa Senhora, que é muito típica a este tipo de relatos bíblicos. Portanto, uma situação inicial, uma espécie de problema, e neste caso, Deus que ouve, é um Deus muito, muito presente. Ouve o clamor do seu povo, depois dá uma missão concreta a Moisés, chama a pessoa pelo seu nome, Moisés, Moisés, descalça-te, o lugar que estás a pisar é sagrado, ou, no caso de Maria, Caire Maria. Portanto, Deus chama pelo nome, dá a Moisés uma missão e depois há uma objeção. Como será isso se eu não conheço o homem? No caso de Moisés, mas quem sou eu para ir falar com o faraó? Ainda mais à frente, até sou gago e, portanto, Deus vai lhe enviar Arão. E depois há o apoio divino. Eu estarei contigo e há um sinal. No caso de, por exemplo, Nossa Senhora, uma vez que estamos a utilizar aqui como ponto de comparação, será o caso da sua prima Isabel, que está grávida, aquela a quem chamavam estéril, concebeu e dará à luz um filho. E, no caso de Moisés, é a libertação. E, portanto, esta terra que eu te hei de dar. E neste monte me hades louvar, hades de voltar a este monte. E, portanto, esse é o sinal. É o sinal que já é prometido e pré-anunciado, que será a entrega, então, dos mandamentos, a entrega da aliança.
E é curioso notar que entre essas objeções de Moisés está também o nome de Deus. Deus apresenta-se inicialmente como o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, portanto, não é um Deus novo, é o mesmo Deus, mas Moisés não acha que isso seja suficiente para o seu povo. O povo precisa de saber qual é o nome de Deus, com que nome é que eu te vou apresentar. E é curioso notar que na Bíblia, como vos disse, Deus aparecem várias designações para Deus. Elohim, no caso, por exemplo, de Abraão, o nome mais comum é El Shaddai, portanto, o Senhor, o Altíssimo. Nome que também vai aparecer, por exemplo, em Job. Job também designa o Senhor por El Shaddai. E aqui Deus vai se revelar então como Javé, nesta utilização do imperfeito, que significa aquele que é, aquele que tem em si o próprio existir. Este nome já aparecia no livro de Gênesis. É claro, se trata de um anacronismo, de uma utilização do nome que teoricamente só foi revelado depois. Em particular, por exemplo, eu tenho aqui aberto em Gênesis 4, quando o escritor do livro de Gênesis, no versículo 26, nos diz, 4:26, que Enós foi o primeiro a invocar o nome de Javé, que é, claro, neste caso, que se trata, claro, de uma espécie de anacronismo, portanto, uma utilização, digamos assim, antes do tempo. E o que é que significa este Deus que é? Por um lado, é aquele Deus que não pode ser nomeado, porque ele tem essência a si próprio. Por outro lado, pode ter vários significados. Pode ser aquele que é por si mesmo. Pode ser aquele que é sempre, que tem em si o ser, que é constantemente. Pode ser aquele que é criador, que está na origem do próprio ser. Pode ser ainda, como é que é de explicar? Aquele que é a causa primeira do próprio ser, que tem o ser em si, que não precisa de outros para lhe dar ser ao seu próprio ser. Que está na origem da própria vida. E por isso, de alguma forma, nos liga também com o episódio do Gênesis. É aquele que nos chama à vida. A morte ou a não existência é o não ser. E por isso é um Deus dos vivos. E Jesus vai dizer, é um Deus de vivos e não de mortos. E é assim que ele se apresenta, e é com este nome que ele vai se apresentar aos filhos de Israel, e indicando esta missão para Moisés, de libertar o povo, e ao mesmo fazendo a promessa de uma terra onde brota leite e mel. Será este o horizonte no qual será colocado portanto, o destino do povo de Deus. E em especial a indicação que é dada a Moisés: vais dizer ao faraó para deixar o meu povo por 3 dias vir ao deserto para me prestar sacrifícios. E ele não vai deixar, e depois vai haver aqui uma espécie de nó que vai ser preciso desatar e que vai agudizar a situação. Só a título de quase excursos, uma vez que também somos assaltados muitas vezes com esta pergunta, de onde é que vem então o nome Javé? Deve ser dito Javé ou Jeová, por exemplo, nas oratórias de Handel, escreve-se Jeová durante muito tempo, mesmo em todos os ambientes, portanto, na história da Igreja, este nome também existiu, Jeová, e era comum utilizar-se este nome. Para perceber, e depois posso partilhar também convosco o artigo onde me fundamentei, portanto, a utilização deste nome trata-se de um erro na leitura do texto. O texto, como vos disse, em hebraico só se escreve com consoantes. E acontecia que ao longo durante muitos séculos, com o passar dos séculos, começaram a surgir várias leituras para o mesmo texto. Isto é, o texto era o mesmo, mas cada pessoa lia de forma diferente. Porquê? Porque o facto de só ter consoantes, não se sabia qual era a vocalização das palavras. E então, por volta do século VII, um grupo de sábios que ficaram conhecidos como massoretas, porque são aqueles que seguem a tradição, fixaram essa vocalização, escreveram as vocais através de um sistema de pontos e tracinhos de indicações por cima e por baixo das consoantes. Ora, quando chegaram ao tetragrama, isto é, às 4 letras que designam o nome de Deus, de Javé, normalmente transcreve-se YHWH, em vez de colocarem a vocalização, as vogais de Yahvé, colocaram, sim, as vogais de uma outra palavra, Adonai, a palavra que significa Senhor. Porque para os judeus, a proibição, o segundo mandamento, não invocar o nome de Deus em vão, passou a designar não só os juramentos em nome de Deus, mas sim o facto de se utilizar o nome em si mesmo do próprio Deus. E por isso, em vez de escreverem Yahvé, passaram a escrever Adonai. Ora, a junção de Yahvé com Adonai fez com que se escrevessem as vogais E-O-A.
E se passasse a ler então Jeová. Claro que numa leitura errada do nome. E por isso hoje é quase consensual que a forma correta, por vários motivos, até pela questão métrica, pela utilização das vogais no sítio correto, de que Javé é de facto o nome correto e o nome que deve ser utilizado. De qualquer das formas, partilho convosco o artigo onde está muito bem explicado e, no caso de alguém queira aprofundar ou de ser interpelado por esta questão, poder também responder de uma forma comprovada e de uma forma esclarecida. Está bom? Votos de um santo domingo, continuem perseverantes na leitura e que o Senhor nos possa também acompanhar. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem bem, um bom domingo.